Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da ACI, o Papo de Empreendedor. Hoje nós estamos aqui com convidados muito especiais, eles que estão à frente da direção da ACI, o seu Vladimir Zanetti, presidente da associação, Carlos Ludwig, vice-presidente da associação, e o Juliano Beck, também vice-presidente. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, para começar a contextualizar sobre uma associação empresarial, a gente precisa falar sobre a importância do associativismo. Então, eu gostaria de conversar com vocês, nesse primeiro momento, sobre isso. O que levou vocês a participarem da associação e qual que é a importância dela? Eu já, desde 1980, participo como associado da Associação Comercial e Industrial de Juí, participo de outras associações e agora, efetivamente, como presidente na atual gestão, 23, 25. Bem, o que eu entendo? Eu precisava dar minha contribuição para a sociedade empresarial aqui de Juí, pois durante muito tempo a gente apenas trabalhou, tentou contribuir gerando riqueza e empregos aqui para a cidade. E entendíamos que a associação precisava de nós agora para algumas mudanças de rumo que precisavam ser implementadas. Então, resolvemos lá em 2020 formar um grupo, para, junto com novos associados, novas cabeças, jovens, me excluindo, jovens, empreendedores, resolvemos dar um novo formato assim, ou então devolvê-la aos trilhos, aquilo que ela, para a atividade que ela foi criada, para exatamente exercer uma função de liderança sobre os empresários, Então, por que a gente entende que o que é associativismo, na minha visão? As comunidades sempre procuraram se unir nas mais diversas formas de associações. Dentre elas, lá, 105 anos atrás, aqui em Juiz, criou-se também a nossa associação comercial. E para que ela serve? Ela serve para gerar união e força, entre os empresários, para tornar a comunidade representativa perante o poder público, perante os estados, a federação, para ter voz, porque o empresário isoladamente, e principalmente o pequeno, que procura apenas cuidar da sua atividade, ele fica um tanto desamparado. Ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa ter união de forças para, nessas mudanças todas que ocorrem praticamente hoje, diariamente. No passado era mais fácil, hoje é muito rápida as mudanças, concorrências muito fortes, eles precisam unir forças. E o objetivo da associação comercial é exatamente isso, comercial, industrial, de serviços, do agro agora. Então a gente procurou juntar todas essas classes empresariais aí, trazê-las para dentro da associação, para que contribuam com suas ideias e também que a gente possa ajudá-los a gestão, e a gestão não digo, mas ajudá-los no dia a dia de seus negócios. Entre as palavras que o seu Vladimir destacou, a gente poderia citar, então, a união, que, inclusive, quando nós fomos mudar a marca da ACI, isso há 2 anos, a gente destacou, então, união, o desenvolvimento e o empreendedorismo. Tanto que o slogan da ACI é empreender é a nossa vocação. Então, acredito que toda a sua fala faz muito sentido para a marca, para o que é a ACI hoje. Eu posso falar porque quando o Vladimir me convidou lá atrás, ele falou uma frase e coloca seguido: temos que parar de acompanhar das arquibancadas e, se a gente quiser ter mudança, a gente tem que descer e participar do jogo, Então eu acho que para nós, descer da arquibancada e participar do jogo, eu acho que é o que a gente faz hoje. A gente conseguiu montar uma equipe multidisciplinar, talvez, porque a ideia é que cada um represente dentro da sua vice-presidência
uma área de atuação, um segmento para realmente fazer a diferença, né? Porque o que a gente percebia? Não é aqui falar de gestões anteriores, né? Mas eu acho que por uma associação poder se desenvolver, é necessário ela ser, digamos, participar pessoas novas, né? Tem que haver renovação, né? Porque senão a gente mesmo, dentro dos nossos próprios negócios, a gente entra num ciclo, né? Então a gente precisa se reciclar. Quando a gente se reuniu e disse para a gente formar esse time para participar, foi nesse intuito, né? Dessa renovação, de trazer pessoas mais jovens, de reativar núcleos, para que realmente a gente possa, se a nossa meta é representatividade, a gente tem que ter, digamos, mais pessoas envolvidas de diversas áreas para que a gente consiga realmente representar todas elas. Então eu acho que isso foi uma coisa que a gente conseguiu fazer, né? Trouxemos pessoas de vários segmentos e eu acho que o legal da nossa equipe, digamos assim, é que todo mundo pega junto, sabe? Porque às vezes quando a gente entra numa entidade e depende só do presidente fazer as coisas acontecer ou de algumas pessoas, fica muito difícil. Então assim a gente acaba se motivando, né? E eu acho que essa motivação faz com que a gente consiga participar cada vez mais e ativamente de cada evento, de cada coisa que acontece, projeto que acontece, né? E isso que tá, digamos, isso é o que me motiva a participar quando tenho gente boa da equipe junto participando, né? E que a gente consegue dividir o fardo e também consegue me agregar, né? Porque eu sempre estou no meio de pessoas inteligentes, influentes, podendo ajudar e compartilhar e também trocar ideias, né? Não só ir lá para buscar, mas também para compartilhar e receber. Acho que com relação ao tempo desse associativismo, não resta dúvida que o Vladimir aqui na mesa, que está há mais tempo participando da associação, né? E eu já cheguei mais depois, mas para mim a associação comercial sempre foi uma fonte de informação. Como sou da atividade de serviço, sempre que eu pensava em associação comercial, me remetia a alguma formação, algum treinamento, ainda antes mesmo de ser associado. Quando vislumbrei a minha organização como uma empresa que precisava fazer parte dessas atividades da associação comercial, foi também buscando algo a mais que a associação oferece, que é justamente nessa questão que o Juliano estava tocando agora, que é dividir as angústias, buscar soluções em conjunto, né, trazer diferentes soluções para os problemas comuns que todos enfrentam, né, fazer com que todos que estão representando o comércio, o serviço, a indústria, o agro, agora mais recentemente, tenham um fórum de debate, para que eles tenham um local onde se reunir e trazer todas as suas angústias e conseguir representatividade. No momento que você tem uma angústia em determinado ponto onde você sozinho não tem muita força, quando você compartilha isso com os teus iguais, você acaba angariando apoiadores e força para você se sentir mais forte e representado perante as mais diversas dificuldades que possam ocorrer. Foi mais nesse sentido. E eu acho que essa nova gestão da associação comercial, esse novo momento, ele está sendo bem feliz nesse aspecto. A gente tem conseguido, através dos núcleos, fazer os núcleos setoriais debaterem os seus segmentos e trazerem as suas demandas bem específicas e desenvolver cada um dos tópicos. Eu acho que isso tem sido bem assertivo nessa nova gestão. Contribuindo ainda, eu quero dizer que a região, houve um tempo em que a região era extremamente carente de empregos. Então, na época buscava-se empresa. Perdemos muitas empresas, né? Muitas indústrias saíram e tudo mais. Hoje o momento é totalmente outro, né? Hoje Ijuí é uma das cidades que mais empregou nesse semestre, uma delas, alguns dos municípios, mas representativamente na região onde algumas cidades perderam empregos e Ijuí está carente de empregos, né? O que houve no passado? Uma debandada de mão de obra qualificada, né? Foram procurar outros centros, outras empresas onde fervilhavam os empregos, né? E com a mudança regional, com o aumento da representação do agronegócio,
com a instalação de várias empresas novas, indústrias grandes que vieram para cá agora, né, estamos debatendo realmente um problema sério que é a falta de mão de obra principalmente qualificada, né? Então, a função da ACI nesse momento, se lá no passado era buscar empreendimentos, hoje, além disso, nós temos o compromisso de, junto com todas as entidades formadoras, junto ao Sistema S, junto ao poder público, nós precisamos formar mão de obra sob pena de não atrairmos mais empreendimentos de porte. A gente já ouviu falar de alguns empresários, pelo menos um grande, que quer vir para a região, mas a principal pergunta e a primeira pergunta que nos fazem é: tem gente para trabalhar? Como é a mão de obra? E Juí vai ficar na mesma ou vamos reagir? Então, esse eu acho que é um dos grandes objetivos da ACI, nesta e nas demais gestões, né? É tentar movimentar esses jovens. Não se arruma hoje jovem aprendiz, não temos locais às vezes para treiná-los na área da indústria, temos que mandar para outras cidades e muitas vezes eles não retornam para as indústrias locais. Então, realmente eu acho que esse é um dos principais objetivos da associação, além de tantos outros que ao longo da nossa conversa a gente vai debater. A partir da fala do seu Vladimir, também temos um projeto, né, muito bacana, que é o Programa Jovem Empreendedor, que vem nessa perspectiva de formar, né, empreendedores, pequenos empreendedores, que são de 13 a 16 anos de idade, 16, 17 anos de idade, que podem aprender, então, sobre empreendedorismo, fazer um plano de negócio, aprender sobre finanças, sobre marketing, e depois apresentar esses projetos, né, para os empresários, para demais entidades, e estar se inserindo nesse contexto que, bom, eu, na minha época, com 13, 17 anos, não tive a oportunidade. Eu acho que o que o Vladimir colocou de que antigamente a gente estava preocupado em buscar empresas e hoje a gente está preocupado na mão de obra para essas empresas que vem, digamos, a fazer parte do que a gente está buscando hoje, né? E quando eu falei em transformação, de gestão, e eu acho que a gente eu me coloco assim, eu entrei muito atrasado, porque eu por muitos, e talvez muitas pessoas se identifiquem nesse sentido, porque a gente se preocupa só em trabalhar, independente se é no negócio da gente ou como funcionário, né? E esquece que essas dificuldades são dos outros também, né? E no momento que eu venho para participar de uma entidade, eu hoje tenho a percepção de que eu estou aqui para tentar mudar o jogo para todos, né? Com mudanças estruturais, né? Não mudanças pontuais, porque eu posso fazer coisas pontuais dentro do meu negócio para tentar atrair mais pessoas e tudo mais, mas às vezes as questões são mais estruturais, né? A gente já teve casos de empresas de treinamento, né, que são inclusive bancadas pelos empresários através de impostos saírem do município. Por quê? Porque a gente não estava aqui para defender que elas permanecessem e hoje a gente está sofrendo com isso. Então realmente aquele ditado de que a dor ensina, né, a gente correr atrás e aprender, né? Então eu acho que isso tem que servir até de inspiração para as outras pessoas pensarem assim: olha, se eu não quero ter problemas no futuro, eu tenho que começar a agir hoje. Mas agir hoje não é só agir individual no meu negócio. De repente é pensar como um todo e participar, né, de uma entidade porque realmente aqui a gente pode fazer diferença. Quando a gente fala em representar, é representar o nosso associado, é representar perante poderes públicos, questões políticas também, que às vezes envolve, né, mudanças estruturais que realmente é necessário. Eu há 3, 4 anos atrás não entendia nada de política. Hoje eu já tenho uma noção bem interessante e percebo que se a gente não participar, realmente a gente não consegue mudar. Então faz parte. Eu não gosto. Não gosta, mas vai te afetar, precisa, né? Então eu acho que esse pensamento
né, de comunhão, de ajuda. É uma palavra tão simples, né, ajudar. Mas realmente participar de uma entidade, essa seria, acho que, a principal palavra, né, Carlos? Com certeza, né? O empresário, ele por si só, ele tem quase que uma carreira solo, né? O empresário, ele, por seu espírito de liderança, muitas vezes ele se isola, né? É muito do perfil da pessoa isso, mas isso é muito corriqueiro, a gente observa muito isso. E é importante que a gente desconstrua essa questão e faça com que o pessoal entenda que precisam participar e se unir. A associação comercial hoje ela tem cadeira em quase todos os conselhos da nossa cidade, por exemplo, né? Então vários assuntos que são decididos no nosso município passam por votos da associação comercial. Em vários momentos a associação comercial é chamada a se manifestar e dar o seu parecer aos entes públicos da nossa cidade. Então a associação comercial ela já tem um poder político, apesar de não ser uma entidade política, ela também não é apolítica, ela precisa participar da gestão e cobrar o que interessa aos seus associados. Então, faz parte das missões da associação comercial isso tem sido muito presente na atual gestão. A CI, ela é partidária, né? Ela é política, mas ela é partidária. Então, todos os partidos, todos os, né, os deputados que vêm, independente do partido, a CI está buscando, né, essa gestão, principalmente está buscando escutá-los, ouvir as demandas e levar as demandas aqui de Juí, do município, da nossa região, para que a gente possa desenvolver cada vez mais. Isso aí. Especialmente no momento em que estamos atravessando aí, com várias reformas para serem feitas, a reforma tributária que atinge diretamente o empreendedor e a sociedade como um todo, né? Então a gente precisa estar atentos, mexer com nossos deputados que nos representam e senadores que nos representam aqui na região, para que não se façam absurdos que venham inviabilizar alguns setores ou algumas atividades, né? Então, é realmente função da associação comercial ficar atenta a todos os movimentos que acontecem lá onde se decide a vida do país, né? E então temos que unir forças com todas as forças que existem na região, no município, e no estado e também na federação. Inclusive, essa gestão, né, desde a gestão anterior, na verdade, já se encontra com o prefeito mensalmente. Então, são feitas reuniões, né, lá na CI com os empresários, os empreendedores e o prefeito. E também, né, depois de muitos anos, acredito que é a primeira vez nessa gestão que foi reunido com os vereadores também. Então, o poder público, né, também municipal também está sempre por dentro das questões que a CI tem trabalhado e a CI leva as demandas dos empresários. Outro objetivo da CI foi quebrar alguns paradigmas que se tinham com as entidades, né? Nós entramos com uma atitude despretensiosa, tá? Politicamente falando. Tá? Nós queremos fazer o nosso trabalho dentro da comunidade, tentando unir as várias entidades que muitas vezes são isoladas, às vezes por não compactuarem das mesmas ideias, acabam indo contra projetos que podem ser muito benéficos para o município. E também, logicamente, não podíamos deixar de estreitar relações com o poder público. Afinal, tudo na cidade, nós dependemos aqui do poder público para que as coisas aconteçam, se realizem, tenham agilidade. Isso foi trabalhado muito, o Juliano trabalhou muito dentro da prefeitura para tentar implantar formas, governança, agilidade, né, fazer com que as coisas aconteçam com mais rapidez e que não impactem tanto no tempo do empresário, até desde abrir uma empresa até legalizar essa empresa para poder ter atividade. Então, é lógico que a gente precisa estar par e passo com o poder público para as coisas acontecerem. E demais entidades também. A gente sabe que temos entidades que hoje precisam da comunidade, entidades importantes no município que hoje estão carentes
de forças para seguirem fortes como foram, né? Então, e também é nosso papel abraçá-los e tentar ajudar. É uma coisa que eu percebo participando da CI e de outras instituições, é que tem muita ideia boa, tem muito projeto acontecendo, só que às vezes você tem projetos similares acontecendo em 2, 3 lugares, né? Então, no momento que a gente chama e começa a conversar com todas essas entidades, Câmara, Prefeitura, a gente, na verdade, tenta ajudar naquilo que é bom, porque às vezes, justamente por questões políticas, as coisas não andam. Mas se é bom, tem que andar. Então, acho que cabe a nós, como uma entidade, tentar mediar, porque se é de interesse do associativismo, dos empresários, da comunidade, tem que dar certo, né? E eu acho que esse é o objetivo dessas conversas, e eu acredito que a gente consegue ajudar, consegue eleger prioridades também junto com esses entes, digamos assim, para que a coisa flua, né? A coisa flua e agilize. Um exemplo foi o plano anual de compras, né? Que a gente fez em conjunto com o Sebrae e com a Prefeitura também. Então a CI entra nessa forma assim, de disseminar também as informações do que está acontecendo lá. O projeto que eles tiveram, né? Achei sensacional essa cartilha do empreendedor, né? Cartilha do setor de compras, né? Para as licitações, né? Para tentar ajudar e promover para que o próprio empresário participe das licitações, né? Os locais, né? Os locais, exato, porque a prefeitura hoje paga em dia, né? E tem muitas... e o pessoal não participava porque achava que era burocrático, muito difícil, né? E hoje... que não tinha como concorrer, teve né? uma grande aceitação. Inclusive, eu fui no setor de compras, no Copan, uns dias depois do evento, e eles não estavam quase dando conta de receber ligações das pessoas para ainda tirarem dúvidas para poder... né? Então, olha só que interessante o retorno que se tem com isso. Né? E é dinheiro que fica aqui, né? É dinheiro da cidade que acaba retornando para empreendedores da cidade e circulando novamente na nossa economia, né? Isso é muito importante, essa iniciativa. E foi já, desde o início dessa gestão, já teve momentos anteriores, né? Agora ser uma cartilha. Nós já tivemos um momento, se não me falha a memória, já uns 3 anos atrás, logo no início, também de busca do Copan pela associação comercial. E foi feito, inclusive, um evento na época com alguns empresários lá, tirando dúvidas, desmistificando essa questão, porque existe um certo receio, porque em algumas gestões estaduais, federais e até mesmo municipais tivemos algumas dificuldades de receber valores das licitações públicas ou até mesmo pregões que demoraram a ser executados as compras e os valores das mercadorias tiveram acréscimos e as mercadorias tiveram que ser entregues a preços antigos, então acaba dando um prejuízo ao empresário, e hoje isso já não acontece mais nas licitações públicas. Hoje a coisa está mais regulamentada, está mais tranquilo para o empresário nesse sentido, então é muito importante isso aí. Ficou claro que a prefeitura é um grande cliente, isso, que paga em dia, consome muito, né? Então, por que esse dinheiro ir para fora, para outros municípios, né? Então, isso realmente foi um passo muito bem dado e acredito que vai trazer resultados. Mas, resumindo, então, eu acredito que trabalhar em associativismo faz com que a gente alcance voos muito maiores, né? Quando a gente está em associação com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, nós conseguimos resultados muito maiores. E, falando nisso, vocês poderiam falar para a gente, contar um pouco sobre os planos dessa atual gestão? Quais são os eixos de trabalho que a CI vem trabalhando? Bom, a gente falou bastante do eixo da questão da representatividade da CI perante o poder público, perante os órgãos, digamos assim. Mas também tem uma parte bem legal que a gente está desenvolvendo, que é do empreendedorismo e inovação, né? Que isso acontece através de palestras, missões, programas, uma série de atividades que a gente tem desenvolvendo já cada núcleo de trabalho, né? E quando a gente fala de inovação, não é que a gente está criando produtos novos, mas realmente a gente está estimulando, né, que todo mundo se reinvente, se reestude e melhore seus processos a cada dia, né? E também tem a questão
bem legal lá que a gente está desenvolvendo cada vez mais na CI, que é a questão do suporte ao empresário, né? E prestação de serviço, né? Que seria a nossa prateleira de produtos, digamos assim, que é o SCPC, né? Que são as questões voltadas a convênios, né? Que a gente está buscando cada vez mais também. A gente tem também um plano de benefícios muito interessante para aquelas empresas que estão pensando aí na parte de RH, né? Porque a associação comercial, ela é do empresário, é a associação do empresário, mas ela também gera benefícios para os colaboradores das empresas, né? Nós temos vários convênios que são extensivos aos colaboradores e alguns até aos dependentes dos colaboradores, né? A gente tem aí planos de consulta médica, planos de exame, temos com desconto, né? E temos até mesmo graduações e pós-graduações com desconto tanto para o empresário, seu colaborador, e os dependentes dos colaboradores, né? Uma questão bem interessante envolvendo aí até mesmo os benefícios, né? E complementando, Carlos, olha só, eu como empresário tenho uma dificuldade enorme, digamos assim, em levantar dados e cotar a questão de planos de saúde, planos disso, planos daquilo. Então, o que a gente entende como entidade? A gente pode buscar o que tem de melhor, né? E apresentar ao nosso associado. A gente tem que ter também a convicção assim, ó, de que não vamos ser nem sempre o nosso sócio, ele vai ser participativo nas questões, daqui a pouco ele não busca palestra, daqui a pouco ele não busca muito esse envolvimento, né, que a gente entende que é político, que é de desenvolvimento, mas ele busca um produto ou um serviço. Então a gente tem que ter essa disponibilidade para todos, né, para que de alguma maneira ele realmente tenha também um benefício nesse sentido. Então a gente busca cada vez mais convênios e parcerias relevantes, né, que atendam a toda a classe empresarial e aos nossos associados. Voltando ainda ao assunto associativismo, por que é tão importante o associativismo? Lá em 2014, olhando para o meu ramo de atividade, a gente entendeu que precisávamos criar um sindicato aqui em Ijuí das empresas de transporte. Fundando o sindicato, do qual o Juliano também é meu vice-presidente. Sou presidente e o Juliano vice. E temos mais um grupo de empresários. Qual era o objetivo desse sindicato? Claro que além de somar e unir o setor, nós tínhamos um objetivo bem importante, que era a formação de mão de obra local. Nós já tínhamos uma unidade do SESC-Senat, porque sendo presidente do sindicato, eu acabei virando vice-presidente da federação, por consequência, vice-presidente do Conselho Regional do SESC-Senat. Então, esse trabalho de 6, 7, 8 anos que a gente fez de formiguinha, indo a Brasília, tentar convencê-los a trazer uma unidade completa do SESC-Senat, que já demorou 14 para 23, né, vários anos, acabou dando um bom resultado. E aqui eu quero anunciar que a partir de 1º de setembro começam as obras da nova sede do SESC-Senat, que será aqui na próxima BR-285 com a RS de Santo Augusto, e serão 13 milhões de reais de investimento que vem lá de Brasília, né? Então teremos uma sede nova, moderna, completa, que vai realmente nos ajudar na parte de logística e transportes. A gente lamenta a saída do Senai, lamentamos, claro, não foi na nossa época, foi há 3, 4, 5 anos atrás, mas mesmo assim estamos muito ligados a eles, tentando fazer com que eles retornem, se não com estrutura física, com os cursos, com os treinamentos, porque eu acho que as indústrias que aqui estão merecem, né? E vocês sabem que nós todos contribuímos para o Sistema S e esse dinheiro precisa retornar em benefício, senão não tem sentido isso. Tá? Temos aqui estabelecidos o SENAC, hoje pela manhã mesmo tivemos uma boa reunião com eles sobre mão de obra, sobre empregos, né? Junto com Sindilojas, junto com todo o grupo voltado para isso, poder público e tudo mais. Então, é dessa forma que a gente consegue trazer alguma coisa. Senão, a verba
passa por nós e vai para outros municípios. Temos que trabalhar e buscar, que a gente consegue. É outro exemplo de verba federal que a gente vai ver sendo aplicada aí, talvez vai demorar um pouco mais para a gente ter o resultado completo dela, mas é as faixas da 285, né? Que a gente, enquanto associação comercial, participou do movimento desde o princípio, junto com outras entidades, o próprio Poder Público Municipal, o próprio Sindiloja, citado há pouco. A gente tem agora ela incluída no PAC, né? Então a tendência é que a gente tenha aí novidades nos próximos meses já, a licitação e o andamento da obra, né? É uma obra que para nós aqui é muito importante, vai gerar um transtorno durante a sua execução, mas para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade aqui, região, é muito importante as paralelas, né? Então acho que é uma obra bem importante que também a CEI participou desde o princípio e é um exemplo de força política necessária, né? Essa é uma briga bem antiga, né? São coisas lá de 2000, 2005, 2008, mas o principal, nós iniciamos agora essa semana também uma campanha, nós vamos liderar uma campanha regional para conservação e a criação das faixas paralelas não, das terceiras vias na BR-285, porque a BR-285 liga o litoral a fronteira com a Argentina. Ela é muito importante, ela tem um fluxo muito forte de veículos, ela é a principal via do transporte rodoviário internacional de cargas. Ela liga 5 portos aqui na fronteira com a Argentina. Então, nós precisamos, para que a gente pense no futuro de Ijuí, se a gente quer atrair turismo, como muita gente já vem levantando essa bandeira, e não tivermos acessibilidade, não tivermos rodovias boas, a gente não vai atrair o turista, a gente não vai atrair pessoas para cá. Então, essa é uma campanha que, juntamente com Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, São Borja, juntamente com Panambi, Carazinho, toda essa região carente de uma rodovia de qualidade, vamos trabalhar nisso também, em conjunto com a duplicação e as vias paralelas aqui da travessia urbana de Ijuí. Eu acho que, assim, gente, tem tudo para dar certo. Por quê? Nós não estamos falando nem em duplicação. Nós queremos o básico, que é uma rodovia de qualidade, né? E terceiras faixas, por exemplo, que aumenta a questão da fluidez do trânsito, da segurança. Quer dizer, é o básico. É para isso que a gente paga os nossos impostos, então eu acredito que para isso a gente tem uma probabilidade de sucesso muito grande, né? Porque seria legal a gente ficar aqui de repente levantando a bandeira que temos que duplicar. Temos, mas temos perna para tudo isso. Então nós estamos sendo bem pé no chão, né, Vladimir? E buscando realmente o básico bem feito, né? O mínimo que tem que se integrar, que é qualidade de conservação, uma rodovia sinalizada, com asfalto bom, sem ondulações, né? Com terceiras faixas, né? A terceira faixa é fundamental para a fluidez do trânsito, a mais hoje com esses caminhões, né? Que temos cada vez mais caminhões mais longos e tudo mais. Então eu acho que é um projeto bem interessante que a gente vai começar a trabalhar forte, né, para que a gente consiga atingir esse objetivo de melhoria. Então, hoje a gente trouxe esses 3 presidentes e os vice-presidentes, né? Mas a gente tem um quadro com mais pessoas que também trabalham voluntariamente na ACI. Tem outros vice-presidentes que vão vir também fazer essa entrevista, que vão vir conversar, contar um pouco das suas histórias. É muito importante que a gente possa mostrar que em Ijuí tem empreendedores, que em Ijuí dá para empreender, que tem empreendedores e empresas de sucesso, né? E vocês são um exemplo, prova viva disso. Então, eu queria contar um pouquinho mais sobre vocês, né? Quem está à frente da Letsara, seu Glademir, o Juliano à frente do Grupo Lambari e o Carlos à frente da Contal. Então, a gente pode começar com o Carlos, contando um pouco da tua história? Podemos. Eu comecei no ano de 2003, então casualmente a empresa está fazendo 20 anos, né, esse ano. A gente, desde o princípio, buscamos aí na empresa um trabalho um pouco diferenciado, um posicionamento mais voltado à gestão, tanto contábil quanto da área fiscal, sempre pensando em ajudar os empresários na gestão de seus negócios.
Temos entre o grupo de sócios uma administradora de empresas também, justamente para nos dar esse suporte. Então, não é somente contabilistas, né? Contava uma empresa de gestão contábil, né? E a gente, ao longo dos anos, foi crescendo de maneira quase que orgânica, digamos assim. A gente cresceu muito no êxito dos nossos clientes. Teve vários anos que a gente não teve aquisição de novas contas, como dizem na área de serviço, né? Mas sim crescimento em clientes abrindo filiais. Então a gente teve aí alguns grupos comerciais hoje já famosos na cidade e no estado, inclusive, que passaram e ainda continuam conosco, né? Que são nossos clientes. E algumas empresas de outras regiões, né? A gente trabalha muito forte no ramo agro, temos várias empresas do segmento industrial agro e também na área agrícola, como a nossa região é predominantemente agrícola, né? E hoje a gente conta aí com um quadro de 30 colaboradores, né? Prestamos o serviço na área de gestão contábil, né? E já estou aí tentando colaborar e aprender um pouquinho junto à nossa associação comercial já na gestão há 2 mandatos, né? Então, vamos aí tentando auxiliar um pouquinho mais aí. Juliano. Bom, a minha empresa foi fundada em 1980 e eu nasci em 79. É uma empresa familiar, né? A atividade principal dela era, até alguns meses atrás, TRR, né? Significa ter transportador, revendedor, retalhista, que é basicamente comprar diesel das distribuidoras e entregar para os clientes consumidores finais, como clientes agricultores, transportadoras, grupos geradores, né? Eu trabalho junto com o meu pai, né? Eu assumi a empresa, comecei a trabalhar juntamente quando comecei a fazer minha faculdade de administração aqui em Juí, e desde então foi o meu único emprego e estou lá, hoje estou à frente já estou à frente da empresa há aproximadamente 20 anos. Né? Meu pai hoje participa também, mas não tão ativamente. Nós, dentro dessa trajetória, a gente segmentou, né, que hoje a gente chama de Grupo Lambari, porque além do TRR, temos uma empresa que distribui lubrificantes e filtros, uma transportadora de combustíveis, também atuamos na área de 2 postos. Eu não chamo de postos, chamo de estações de abastecimento, que é um posto um pouco diferente, que só tem óleo diesel, né, para atender a frota pesada, né, empresas transportadoras e transportadores. Temos uma filial aqui em Juí e outra em São Borja, que foi inaugurada há pouco tempo. Participo de algumas empresas também de tecnologia. Eu tenho a minha própria, que se chama Abacontrol, que é um sistema de controle de combustível para instalar em bombas de combustível para fazer gestão. E passamos há 2 meses atrás por e eu diria que foi a minha maior desafio, que é vender um dos segmentos de negócio, vendemos o segmento TRR e a indústria de Arla para a empresa Quero Diesel, né? Que a proprietária da Quero Diesel hoje é o grupo Sim, né? Então, hoje a gente está atuando só na parte de transporte, estações, lubrificantes, filtros. Temos uma atuação aí em toda a região noroeste, vamos até a fronteira, né? Tivemos até uma dificuldade no início para explicar para o pessoal de que não vendemos todo o negócio, né? Continuamos ativos, mas mais focados agora nessa questão do transporte, dos lubrificantes, né? Atuando, digamos, fortemente nesse segmento e nas estações. E é isso. Bem, eu, como sou mais velho, comecei trabalhando numa empresa aos 16 anos, trabalhei nela por 30 anos, aos 20 ela me mandou para Ijuí, para abrirmos a filial que existe aí até hoje, e quando eu tinha 26 anos, trabalhando para essa empresa, eu criei uma empresa para essa mesma empresa, e aí me despertou o lado empreendedor. Eu disse, por que se a minha família já tínhamos empreendedores, por que eu vou ter que trabalhar
minha vida toda de empregado. E aí, em 88, eu acabei criando a Transportes Letsara, com 28 anos de idade, e no início trabalhávamos no transporte de cargas nacional, até 2002, onde a gente resolveu abrir fronteiras e fomos para o Mercosul. Hoje a gente trabalha em todos os países do Mercosul, temos 800 funcionários e atuamos basicamente no transporte de autopeças, químicos, alimentos, né? Então, é uma empresa que foi criada aqui, iniciou com o primeiro caminhão, o segundo. Mesmo assim, eu continuei de 88, eu continuei com a Brasdiesel até 2006. E aí, então, eu resolvi sair e me dedicar exclusivamente ao meu negócio, né? Aí criei uma outra empresa de incorporações e locações de imóveis, né, que ainda tenho, e também atuo na área de educação. Nós temos a FAGEP, que é casualmente nos caiu no colo aí, porque tínhamos um colégio, então caiu para nós uma representação de ensino à distância, e acredito que hoje já formamos em Juí mais de 4 ou 5 mil pessoas. É uma formadora de mão de obra nas diversas áreas, temos cursos diversos. Então, essas seriam as empresas. Ainda faço parte, como falei antes, do Sindicato das Empresas, da Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais, onde sou vice-presidente, vou assumir agora, é uma associação nacional, e chegou minha vez de assumir a presidência lá também. Então, ela cuida dos interesses do transporte rodoviário internacional de cargas do Brasil todo, de todas as fronteiras, inclusive, que temos aqui com a Argentina, Paraguai e também com o Uruguai. Então, é mais ou menos isso, minha vida nos negócios já 50 anos quase, dos 64 que eu tenho de vida. Acho que já dei uma boa participação. E continua contribuindo, né, seu Vladimir? Devo continuar contribuindo, com certeza, né? Eu quero parar o dia que Deus quiser. O que seria um empreendedor para vocês? E o que leva um empreendedor a ter sucesso? Eu acho que não é uma fórmula tão simples assim, né? O que leva um empreendedor a ter sucesso são vários, a combinação de vários fatores, né? Mas eu acho que o que é ser empreendedor é trabalhar incansavelmente para atingir um sonho, um objetivo, né? É não focar simplesmente em dinheiro, mas sim fazer a coisa bem feita. Eu nunca pensei assim, o lucro é consequência de um trabalho bem feito. Então, empreendedor, eu acho que às vezes pensar um pouquinho, quando a gente fala fora da caixa, né? Mas é você talvez sonhar um pouco mais alto, pensar além, né, do básico, né? Apesar de que eu sempre digo que o básico bem feito é a base de tudo, né? Tem que ter uma base muito sólida para você. E para empreender também não precisa ser algo novo que nunca teve, né? Você pode empreender dentro de um negócio tradicional, né? Olha o que o Carlos falou aí, né? O foco dele em ajudar, né? Em ser multidisciplinar, é resolver o problema, né, do cliente dele. Então eu acho que tudo isso é ser empreendedor, né? Você pode empreender como funcionário. Muito empreendedor, né? Porque você pode estar buscando se diferenciar dentro do dia a dia. Você pode buscar outras coisas, continuar. Ser empreendedor acho que aprender constantemente, estudar constantemente, não parar nunca de ter essa vontade, né? E sucesso é uma receita, digamos assim, que tudo isso, né, aliado a um objetivo que você tem, eu acredito que tu consiga buscar o sucesso, né? Então,
é difícil falar em fórmula, assim, né? Porque eu fui... Meu pai me perguntou o que eu gostaria, se eu gostaria de continuar trabalhando na empresa ou fazer outra coisa, né? Minha irmã estudava em Santa Maria e ele perguntou, na hora do vestibular, o que tu vai querer fazer? Né? E eu falei, olha, pai, temos a empresa, eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade de estudar durante a noite e trabalhar durante o dia. Né? Então, ele me entregou uma empresa, né? Me deu uma oportunidade, né? E junto com ele eu consegui trabalhar, né? E desenvolver um formato diferente também, porque o nosso trabalho é em cima de commodity, né? Óleo diesel, entregar óleo diesel. Né? E o meu foco sempre foi no serviço, em ajudar, né, o cliente a resolver problemas. Né? E sempre criando processos. Melhoria de processos, eu nunca estava satisfeito. Então, acho que não estar satisfeito também é uma outra receita bem importante para que a gente obtenha, digamos, sucesso. E acho que é isso que eu posso dizer e contribuir nesse sentido de ter sucesso como empreendedor. Para ti, seu Vladimir. Bem, o empresário... nem todo mundo que nasce nesse mundo poderá ser um empreendedor ou empresário. O empresário tem que ter uma certa vocação, né? Você tem que ter determinação a correr riscos, né? A arriscar teu patrimônio. Por isso que eu aconselho sempre, quem quiser ser um empreendedor, além da formação educacional, vá trabalhar numa empresa primeiro. Cometa teus erros ou veja a empresa que você está trabalhando, seja perceptivo de ver os erros que se cometem para que você evite cometê-los depois. Tá? Porque empreender significa cometer muitos erros às vezes, né? E crescer nem sempre é uma linha ascendente. Às vezes você tem altos e baixos. Então, trabalhe em uma empresa. O Juliano teve a sorte de trabalhar na empresa do pai, desenvolver a empresa do pai, enxergar aquilo que precisava ter sido feito e ter a liberdade de fazer isso. Eu sempre tive a liberdade, na empresa que eu trabalhava como empregado, de fazer muitas modificações, de ter autonomia, de fazer a gestão da forma que eu entendia que era correta, e essa empresa sempre teve um bom sucesso, né? Tanto é que eu fiz meus sucessores depois, tanto aqui na filial quanto depois na matriz lá em Caxias do Sul. Então, o que importa com isso? Para crescer como empresário, você tem que ter garra, tem que ter gana, você tem que acordar de manhã, tomar teu banho e dizer: hoje é mais um desafio, hoje eu preciso vencer obstáculos, né? Você volta desanimado, mas no outro dia vamos de novo, né? Vamos crescer. Eu quero uma empresa, mas eu quero ficar mais ou menos estabilizado nesse nível. Você já começa a decrescer. Quando você diz não quero mais crescer, você começa a decrescer, porque o teu concorrente vai tomar o teu espaço, né? Saber reconhecer o mercado é outro fator muito importante. Você tem que saber com quem lida, você tem que saber os obstáculos que você vai ter todos os dias, né? Então, o empreender é complicado. Tem uma frase que não é minha, mas que eu gosto de usar, que por trás de todo CNPJ de sucesso tem um CPF que nunca desiste, né? E se você parar no primeiro obstáculo, você não vai ter vida longa no teu negócio. Então aí é melhor você desistir, né? É mais ou menos isso, gente, que significa empreender, na minha opinião. E claro, trabalhar em associativismo significa que você tem que encarar o teu vizinho não como um concorrente, né? Teu vizinho talvez não da mesma atividade, mas afinal,
os empresários precisam se ajudar, né? A gente nota que onde existe maior união e força, as empresas crescem e a comunidade como um todo cresce. Eu sempre sou crítico quanto à indústria. Eu acho que a indústria é muito importante numa cidade, numa região, porque ela é a grande geradora de riqueza, renda e empregos, né? É onde se estabelece uma indústria grande, estabelece-se ao lado várias menores que são sistemistas, e aí se forma já um núcleo e a região cresce como um todo, e a gente tem exemplos aqui bem próximos. Panambi é um exemplo, Santa Rosa é um exemplo, agora Ibirubá também está começando com essa área de industrial, já está bem desenvolvida, e assim Caxias, que já é consolidada, e Erechim e tudo mais. Então, o poder público precisa entender que o poder público e a comunidade como um todo. O empreendedor precisa ser ajudado. No Brasil, a gente tem muita crítica para o empreendedor, para o empresário como um todo. Se entende no Brasil que o empresário só visa o lucro, só visa resultado, não visa o bem comum. Muito pelo contrário, né? Quem todo ano cresce e aumenta o seu negócio, ele não está pensando em si próprio. Ele está pensando na comunidade, e isso é um erro que se comete no Brasil. E eu acho que isso precisa ser corrigido. Ficou fácil, né, Marjana? Uhum. Depois dessa síntese aí dos dois, na verdade, assim, isso é um pouco do que eu vivo diariamente, né? Escolhendo esse conhecimento dos empresários, né? Eu me considero uma pessoa muito, muito abençoada, né, na escolha da minha profissão, justamente por causa disso, né? Ouvindo os empreendedores, você vai ter diversas histórias, tanto de sucesso quanto de insucesso. Então, eu tenho já comigo vários exemplos ao longo da minha carreira profissional, nesses 20 anos, né? E na grande maioria das vezes o que eu percebo é justamente isso. O empreendedor, primeiro, sucesso já é uma palavra que para muitos tem significados diferentes, né? Tem uns que tem um significado de sucesso é dinheiro, tem outros que é a família, a felicidade, e todos estão certos na minha visão, né? Mas o empreendedor de sucesso, na verdade, ele é um inconformado, na minha visão. Acho que concordo com o Juliano, com o que o Vladimir falou. Essa do CPF também, né, o CNPJ, a empresa de sucesso, nada mais é do que um empreendedor que não desistiu, que foi até o fim, que lutou, que não dormiu de noite, que lembrou dos boletos do outro dia, né, que sabia que não ia ter gente que chega para prestar o serviço, mas queria dar um jeito, né? Então, essa vivência nossa do dia a dia do empreendedor é isso aí. Cada dia é uma situação nova, é se motivar com as dificuldades, é buscar. Nosso ativismo é um caminho para você buscar a solução disso, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa de clima, né, a primeira coisa que a gente escuta na nossa associação comercial é aquilo que o Vladimir já comentou no início: falta mão de obra, falta gente, falta qualificação, né? Então a dor é comum, todos têm as mesmas dores, e se a gente se unir para buscar uma solução vai ficar mais fácil, né? Eu acho que essa história da desindustrialização de Juí ao longo dos anos, né, foi com que fez também com que nós não tivéssemos a base bem feita, né, que é a mão de obra da indústria. Ela acaba trazendo uma base na sociedade de várias pessoas que vão trazer seus filhos para a cidade, que vão gerar mais pessoas estudando na nossa cidade, uma renda nova, porque a indústria, ela traz renda nova, ela traz dinheiro de fora, né, e isso faz muita falta para a nossa região. Então, a gente, enquanto empreendedor, a gente percebe essas dificuldades, né? Eu acho que foi bem resumido aí, sem querer dar um conceito definitivo, acho que ninguém está querendo isso, mas dando a sua opinião, né? Mas é um pouco do que eu convivo diariamente, né? A gente se serve de vários exemplos aí, e cada empreendedor tem também, dentro da sua concorrência ou da sua vivência, exemplos que sabe o que pode ter sido o que fez errado, aquela pessoa, o que fez certo, e todo mundo vai crescendo junto, né? Então, querendo se associar ou não, todo mundo tem exemplos ao redor, né? Então, acaba que o empreendedor é isso, é se servir das informações e ser o interno inconformado, né? Tem que ser eternamente inconformado. Ainda complementando, se é que cabe aqui um conselho para os novos e para os atuais empresários: invistam no seu negócio, independente de governos, porque a tecnologia
a cada dia ela aumenta a facilidade de se produzir, né? E ouvindo um empresário, eu e o Juliano estávamos juntos, eu preciso registrar isso, estávamos num jantar com um empresário aqui da cidade vizinha, e ele disse, olha, a minha empresa está aqui nessa cidade porque eu decidi há 5 anos atrás investir muito em tecnologia, em robotização, em equipamentos, em sistemas, porque hoje eu produzo com 750 funcionários o que lá há 5 anos atrás eu precisaria 1.500. E 1.500 funcionários eu não conseguiria aqui nessa cidade. Eu teria que ir embora da região. Então vocês vejam que hoje sobra empregos aqui, a tecnologia está vindo, que bom que a gente tem junto à oferta de empregos, temos também a tecnologia, que isso ameniza um pouco a necessidade que as empresas têm hoje. Então, se quiser seguir no teu ramo, se quiser crescer, invista. Não adianta. O empresário que pensa em ganhar dinheiro, retirar da empresa e deixar a empresa a ver navios, ele amanhã ou depois quebra, né? Então, é um conselho que eu dou porque eu ouvi de alguém que está acima de nós aí com empresas de sucesso e a gente nota que é o que acontece mundo afora, não Brasil afora. O Brasil ainda está muito carente disso. Estou cercada aqui de 3 grandes pessoas e 3 grandes empreendedores, né? Então, quando o Carlos diz que aprende, imagina eu, né? Estou aprendendo bastante. Cada vez que eu escuto vocês, eu tenho uma aula. Mas agora é só pra gente descontrair um pouquinho. Vocês podiam contar, assim, alguma situação, né? Quanto empresários que vocês passaram, algo curioso pra gente? Pode ser um desafio, pode ser alguma conquista. Eu tenho recente agora, porque falando até a gente falando em empreendedorismo, né? Muita gente achou que a Lambari estava quebrada agora por estar vendendo o negócio, né? Porque às vezes as pessoas não sabem de toda a história, o que está acontecendo, né? Então, o pessoal me ligou, comentou com outros, a empresa quebrou, né? O que aconteceu? Tem gente que não assimilou até hoje, os nossos clientes mais antigos, que a gente tem clientes que a gente entregava diesel há 43 anos, que é a idade da empresa, né? Então, explicar para todo mundo, né, o que realmente estava acontecendo, né? E de repente até aqui uma dica assim, ó, empreender também talvez é entender a hora de deixar o seu negócio, de respeitar o mercado, né? Porque eu entendo já que o nosso mercado, né, de combustíveis ele vem passando por consolidações já há alguns anos, né, e entendia disso como uma dificuldade de nós, num certo tamanho, continuar trabalhando, né? Então eu acho que você se colocar no seu lugar e entender isso, né, é muito importante também, né, porque não adianta às vezes você insistir se todo o contexto que é muito maior do que você, porque se a gente se acha alguma coisa, a gente pode ser localmente e tal, mas a nível já regional, a nível estadual, somos um grãozinho de areia, né? Então eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva de saber o momento também, né, para tomar essas decisões, porque é uma decisão estratégica também. Hoje eu vejo assim, olha, o pessoal agora me diz, mas tu tá agora mais folgado, né? Parece ser uma coisa até... Falei, pelo contrário, né? Porque eu tô agora focando muito mais nos outros negócios que a gente não estava tão focado e tô ansioso assim para fazer um monte de coisa, resolver um monte de coisa, botar, digamos assim, toda a operação a full, né? Que era coisa que a gente não estava tão focado. Então, talvez isso possa ser engraçado, digamos assim, porque, acabou. Não acabou. É um recomeço, né? E as pessoas, o mercado em si, ele gosta de anúncios dramáticos, né? Digamos assim. Então, a gente tem que, quando a gente recebe essa informação,
eu acho que é sempre interessante buscar, né, se informar melhor, né, filtrar alguma coisa melhor para a gente não sair, digamos assim, espalhando fake news por aí, né? E sei lá se isso é engraçado ou não, né? Mas para mim foi engraçado. É ruim. É ruim. Não, complementando, Juliano, esse é um recado que a gente dá, um recado entre aspas, que a gente dá para as comunidades onde a gente está inserido, né? Valorizem suas empresas, né? Porque nós estamos em plena era de fusões e aquisições, tá? O que aconteceu contigo nada mais é que uma aquisição de alguém que está no teu ramo e com muito mais forças, e você teve a capacidade de entender que era o melhor momento. E todo mundo que faz uma empresa hoje, o objetivo um dia é tentar vendê-la. Você não vai morrer na tua cadeira lá se não tiver preparado uma boa sucessão, etc. Né? Então, se o teu ramo de atividade compete muito pesadamente com os grandes grupos, realmente, às vezes a decisão mais acertada é vender. Que bom que a TRR Lambari foi vendida para uma empresa que continuará em Ijuí, porque era representativo o retorno que essa empresa dava e continuará dando para o município, né? Retorno de CM, eu acho que tu era uma das principais empresas. Então, ninguém vai perceber porque a empresa continuará aqui. Mas se ela fosse comprada por alguém de Santa Maria e deslocada para lá, o município ia sentir. Então, eu diria assim, quando uma empresa é vendida e vai embora, é uma grande perda. É uma grande perda, porque outra para vir no lugar. E quando uma empresa vai à falência, como é o caso agora que decretaram da própria Cotrijuí, né, que há tanto tempo se arrasta isso, é uma lástima, é uma pena. De 45 anos atrás, que era a principal cooperativa da América Latina, né, reduziu-se a nada. Isso todo mundo perdeu, e quem está tomando conta? Iniciativa privada, outras cooperativas estão tomando conta do território, e Juí acaba perdendo com isso, porque uma Cotripal leva recursos para Panambi, uma Cevale leva para o Paraná, e assim como tantas outras, né? Então, uma coisa interessante também que foi legal, assim, foi a questão que foram preservados todos os empregos, né? Sim. Praticamente não houve alteração, não houve redução de quadro, né? Vieram pessoas de fora, não. A operação continua toda aqui, né? Eu diria que o cliente praticamente não vai sentir muita diferença, né? A equipe de vendas, né? Se cogitou no início até, de repente, de ir para Coronel Barros, e eu insisti forte de que não, né? Justamente para preservar essa questão, né? Porque eu sei da importância, né? Da arrecadação que nós tínhamos para o município. Então, isso tudo foi... E outra questão interessante, assim, que olha só que legal, quando você, atrelado a este negócio, né, nosso objetivo de nos fortalecer, focado em lubrificantes e filtros, e na questão do transporte para essa própria empresa, né, foi, digamos assim, não só uma venda, foi uma parceria. Então, a gente entende que é o momento, né, de sair, né, que é um grande player que estava chegando, que está no mercado e querendo aumentar, né, que tem por trás uma estrutura para fornecimento do produto melhor do que a nossa, né, mas ele traz junto também a oportunidade de crescermos na área do transporte. Então, você cede de um lado para ganhar do outro. Eu acho que isso é importante também, ter essa noção, né, para tomar a melhor decisão. Exato. Eu entendi que eu era um empreendedor nato quando eu queria fazer para a empresa que eu trabalhava aquilo que tu já falou, Juliano. Quando a gente quer empreender, tu empreende dentro da tua empresa, mesmo como empregado. Tu tenta fazer o melhor, né?
E aí eu não tinha obrigação nenhuma de criar uma empresa de recapagens para Brasdiesel, mas eu entendi a necessidade do mercado. Eu digo, vamos fazer, e vamos fazer começando por Ijuí. A matriz é Caxias, vamos fazer uma aqui, né? Ficou a matriz constituída em Ijuí, em Caxias, e a primeira filial aqui. E aí seguimos, criamos uma rede, trouxe meu irmão, que acabou ficando depois o diretor da empresa, e aí tantas outras se criaram, né? Mas e também trouxemos empresas, né, que ajudei a trazer, pelo menos, não conto isso como não estava participando da associação, mas eu entendia que era uma necessidade para o nosso ramo. Trouxemos depois a Volvo, veio também a DAF, agora está vindo a Mercedes, está vindo a Volkswagen Caminhões, vai vir a Iveco, todas as empresas que estarão com filiais em Ijuí, faturando para toda a região. Isso é importante, né? Ijuí ganha com isso. Com certeza. Né? Temos que fazer valer o nosso polo logístico que temos aqui, e fazer com que as empresas venham daqui para Ijuí e daqui, né, expandam para outros municípios. Isso acho que é importante. E quem me suceder nessa história, que tragam outras, né? Eu não conto isso como vantagem, eu conto isso como ajuda, que acabou beneficiando a minha atividade e beneficiando, por consequência, o município e a região como um todo. Eu lembrei de uma agora, né? Dentro da questão do empreender naquilo que é commodity, né? Nossa empresa em 2015 teve uma mudança de sede. No momento que a gente estava fazendo a reforma da nova sede, todo mundo olhava para localizar o arquivo morto. Onde é que vai ser o arquivo morto? Afinal, é uma empresa contábil, né? Nós somos em 4 sócios, né? E na época, eu sou o mais novo em idade, né? E na época eu olhei para cada um, não, nós não vamos ter arquivo morto. Quase fui expulso da sociedade. Conclusão, em 2016 nós mudamos e não temos mais arquivo morto desde 2016. Então, tem como fazer sim. Hoje já existe o mundo digital, né? A inovação nos traz muitas situações diferentes hoje, né? Então, hoje a empresa não possui arquivo morto. Os documentos são todos digitais, não tem por que ter papel arquivado dentro da nossa empresa. Os documentos são arquivados pelo próprio cliente e ficam lá porque é ele que vai usar, né? Eu não tenho por que arquivar comigo. Então foi uma inovação e ao mesmo tempo uma história que foi um tanto engraçada no momento do desafio, né? Como fazer isso? Quando eu abri a estação, que é o nosso posto fechado lá do lado da Lactares, teve muita gente que chamou, mas tu é meio louco. Vai fazer um posto de combustível fora da rodovia com cancela? Falei, sim. E não vai ter... Não, porque... Imagina um posto fechado, mas quem é que vai entrar lá? Só vai ter cliente pré-cadastrado, né? Porque o objetivo é atender o transportador e criar o ambiente exclusivo para ele, né? Lá não vai ter carro, né? Não vai ter loja de conveniência, né? Lá ele tem que se sentir o top, feito só para ele. E tamanho foi o sucesso que realmente hoje a gente acabou fazendo outro lá em São Borja, né? Lá tem sim, como é do lado da BR, uma estrutura um pouquinho mais de beira de rodovia, né? Mas tem, as cancelas continuam lá, continua só com diesel, né? Hoje a gente embandeirou ele, né? Por uma questão de estratégia, mas foi sim uma curiosidade assim, e foi um medo até, aquela história assim, será que vai dar certo? E se não der, né? Porque depois o empresário, depois tu faz o investimento lá, tu pensa, mas e se o negócio não roda direitinho, né? Porque tu pode meter os peitos, às vezes fazer uma coisa diferente que não tem. Já recebi visita de distribuidoras, teve gente que veio do Rio de Janeiro, de companhias para conhecerem, né? Mas como é que funciona? Eu não tenho caixa, né? O meu não tem, tá na pista, né? Tá na pista lá o computador que identifica o caminhão e despacha dali. Então, às vezes são coisas assim, que inovações, digamos, dentro do próprio segmento que a gente pode fazer, só que podia dar errado também. A gente tem que ter essa consciência, né? Exatamente. De um posto tradicional, quantas pessoas a menos tu necessita? Esse foi um dos...
a gente reduz bastante a necessidade de mão de obra, né? E a gente talvez hoje, né, que é uma coisa que se discute bastante nos postos do Brasil, né, a questão da pessoa poder se autoabastecer, que nem é nos Estados Unidos, né? Lá o pessoal até tira foto porque vai para lá, abastece um carro, né? E aqui hoje a gente não pode por questões trabalhistas e de leis, né? Mas não sabemos até quando isso vai acontecer, né? Porque tá cada vez mais difícil aí de conseguir também mão de obra para esse segmento, né? E seria realmente uma inovação bem grande poder fazer isso aí, né? Tu quer uma história divertida? Não é divertida, mas é uma constatação. Eu, quando comecei a estudar, que nós morávamos no interior, então nós tínhamos uma escolinha na nossa serraria lá, que a atividade do meu avô e do meu pai era serraria. Nós tínhamos uma escolinha que dava o primeiro, segundo, terceiro e quarta série na mesma sala. Era uma sala só. E a professora era a mesma. E ela chamava de vez em quando minha mãe e dizia: esse guri aí não vai estudar, não vai querer estudar na vida. Só desenha caminhão. Só desenha caminhão. Aqui eu dou as tarefinhas da aula e ele é caminhão e trator e caminhão e trator. Talvez isso estava previsto na minha vida, né? Então, entrei logo no meu primeiro emprego numa concessionária de caminhões e hoje trabalho com caminhões e pretendo seguir nessa atividade. Não é divertida, mas é uma constatação de que tinha algo a ver. Muito obrigada pela presença de vocês. Uhum. Né? Muito bom sempre ouvi-los, né? Conhecer as histórias de vocês, que com certeza são inspiradoras para mim, para outras pessoas que estão escutando, né? Que convivem com vocês. São pessoas realmente que têm muito conhecimento para compartilhar, histórias, né? Divertidas. Eu não sei que vocês esconderam algumas histórias aqui. É que se tiver uma cervejinha, um vinhozinho, as histórias ficam mais divertidas ainda, né? O detalhe é que vai ficar gravado, né? Então é complicado. É verdade. Melhor não. Tá não, mas ótimo. eu tô falando de histórias ainda dos negócios. Os negócios, com certeza. Eu gostaria que as melhores seriam as que estão por vir. Exato. Né? Que sejam assim, né? Que a gente tenha sucesso em nossos negócios, que os desafios não sejam tão grandes como se apresentam aí no atual momento, né? E que a gente inspire outras pessoas que estão começando, né, a empreender, a correr riscos, a aceitar os desafios. Eu acho que é o principal. É o que tem que ter na veia do empreendedor, né? São poucas coisas, mas importantes. E vontade de trabalhar. Não se tem sucesso sem trabalho. Não adianta. E todo dia. E quem não conhece o próprio negócio não tem nenhuma chance de ter futuro com ele. Então você tem que conhecer aquilo que você faz. Você tem que ser bom naquilo que você faz ou se cercar de pessoas que o façam. E no atual momento, né, Vladimir, acho que não é nem só conhecer o próprio negócio, mas no que ele vai se transformar. Porque a nossa evolução de negócio está tão grande. O Juliano acabou de dar um exemplo de uma medida que ele teve que tomar e que percebeu e tomou no momento certo, né, da venda do TRR, e é isso, né? Você está o tempo inteiro atento àquilo que vai se transformar o teu negócio. Não é só hoje, não é só trabalhar de olho fechado no dia a dia, e sempre antever o que pode acontecer nos próximos momentos, né? E para os mais avançados de idade, que seria o meu caso, nunca esquecer de preparar a sucessão do seu negócio. Se quiser continuar com ele, prepare a sucessão. E nem sempre a sucessão será teu filho, né, tua filha, né, um parente, né? Procure profissionais, e hoje existem, né? Vai começando a preparar tua empresa para uma diretoria executiva, se ela tiver porte para isso, né? E aí você terá sucesso pela frente. Tem bons profissionais no mercado, tem que buscá-los, né?
E foi o que a gente sempre tentou fazer, né? E vamos ver o que dá isso. A persistência, eu diria que as pessoas são muito imediatistas, né? Talvez porque hoje a questão das redes sociais, a comunicação, ela é tão rápida que as pessoas acabam escutando uma história e várias histórias em pouco tempo, e elas acham que vão poder construir a história delas em pouco tempo também. E é tudo imediatista, assim, ó, se eu comecei um negócio hoje, logo tem que dar sucesso. E não, né? A coisa se constrói, é pesado, né? Todo dia, é muita repetição, é muita tentativa e erro até acertar. Mais erros que acertos? Mais erros que acertos, E a curiosidade também é interessante quando a gente fala em se cercar de... Quando a empresa é pequena, né? Que era o meu caso lá atrás, eu lembro até uma história engraçada. O meu pai vivia brigando comigo o que eu fazia tanto na garagem. Pai, eu tô lá, eu queria entender como é que lubrificava caminhão, como é que lavava caminhão, como é que fazia manutenção de caminhão. Então eu passei por todos os setores da empresa, né? E às vezes tomava mijada dele, porque não, tu tem que estar aqui tirando nota. Mas eu queria entender cada setor, porque eu entendi assim, ó, se eu entender um pouquinho de cada setor, depois eu vou saber coordenar, né? Já era uma visão empreendedora. Por quê? Porque hoje a gente sabe, né, Gladimiro? A administração de pneus tem que ser bem detalhada para você ter, né? Combustível, média, né? Os processos, né? Redução de custos. Então, assim, ó, isso dá trabalho. Entendeu? Isso dá trabalho. Então, assim, ó, não sejam imediatistas, né? Simplesmente gostem do que faz, trabalhem o dia a dia, que isso vai dar resultado, né? Eu acho que essa é uma mensagem bem interessante para aquela pessoa que pensa assim, mas está demorando. Demora mesmo. Seja resiliente, né? Com certeza. Não adianta. Sucesso não vem sem trabalho, gente. Essa é a frase que a gente ouve todo dia. Agradeço a presença dos três, do presidente Gladimir, do Carlos, do Juliano, que vieram aqui contar um pouquinho sobre essa história, falar sobre associativismo, né? A importância de trabalhar em conjunto com o mesmo objetivo para chegar mais longe. E a gente vai dar continuidade, né, com outras histórias, trazendo outros empreendedores. O próximo também vai ser com os empresários que estão à frente da gestão da ACI e outros empreendedores que fazem aqui a realidade do nosso município no meio empresarial, que tem muito a contribuir, tem muitas histórias muito bonitas para compartilhar, para inspirar vocês. Obrigada. Até o próximo. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.